Oi, Érica, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem com você? Tudo bem também. Então, hoje eu convidei a Érica, que ela é formada em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, para fazer um bate-papo aqui. Por quê? Né, ser pai, ser mãe é sempre um desafio. E ainda mais quando os nossos filhos começam a apresentar alguma dificuldade, né? Seja na escola, seja nos relacionamentos. Aí bate aquele desespero, que a gente não sabe o que que faz, né? E aí é muito importante a gente ter o apoio de profissionais capacitados para nos guiar nesse momento, né, de dificuldade. E a Érica me ajudou num desses momentos, quando eu descobri o que, que era a tal da função executiva. Nunca tinha ouvido falar disso, até enfrentar isso no meu dia a dia, né? E muitas vezes nossos filhos são taxados de distraídos, de bagunceiro, de avoado, e no fundo, o que está por trás disso são as funções executivas, né? Então, todo mundo aí que é pai, mãe, precisa pelo menos saber o que, que é isso, né? Então, por isso que eu convidei a Érica para explicar isso para a gente, né, Érica? Para começar, o que são as funções executivas? O que será esse nome esquisito, né, Vanessa? É, Funções executivas. Não é um nome que a gente escuta no nosso dia a dia, não é um nome que a gente escuta falar em qualquer lugar, né? Então, as funções executivas é como se fosse assim um sistema de gerenciamento do nosso cérebro. Então, esse gerente ele realiza algumas atividades, como planejamento, organização, controle de impulsos, resolver problemas. E nas crianças, essas habilidades ainda não estão desenvolvidas, porque o cérebro delas ainda está em desenvolvimento, né? Então, se essas habilidades não forem bem desenvolvidas na infância, ela pode trazer alguns prejuízos, né? Como dificuldade para seguir regras, dificuldade para começar e para concluir tarefas, e até mesmo para as crianças conseguirem se socializar na escola. Então, um grande desafio, um grande problema que a gente enfrenta no dia a dia é que essas crianças são taxadas exatamente do que você falou. Preguiçosas, bagunceiras, falam que elas não têm interesse, que elas não querem fazer. Mas, na verdade, essas crianças passam por um grande problema que elas não sabem como resolver. Por isso que é importante esse olhar atento na infância para os adultos conseguirem uma intervenção e estratégias para ajudar ela. entendi. E, ô, Érica, como é que a gente sabe diferenciar o que, que é má vontade do que é, por exemplo, uma teimosia normal, uma distração normal ou algo que precisa de uma ajuda especializada? Como é que a gente se referencia? Bom, Vanessa, a criança, ela não sabe expressar o que ela está sentindo, né? Muitas vezes a gente vê muitas crianças com essa dificuldade de acessar as emoções, porque no cérebro dela tudo está em construção. Então, a criança, às vezes, ela está triste por alguma coisa na escola, mas ela não sabe chegar e falar: olha, eu estou triste, me ajuda a resolver isso. Não. Ela mostra essa emoção no comportamento dela, às vezes com agressividade, às vezes com raiva, né? Então, uma criança que está perdida ali no ambiente escolar, que não está conseguindo acompanhar as atividades, se concentrar, se planejar, às vezes ela vai demonstrar isso através de uma teimosia, né? Como essa teimosia no sentido dela se impor e não querer fazer, né? E tudo isso, às vezes, assim, para esconder essa dificuldade dela. Porque as crianças, elas começam ali por volta dos 5, 6 anos, elas começam a perceber que os professores estão lutando, falando para ela que ela é desatenta, chamando a atenção dela. Então, ela começa a perceber essa dificuldade, mas ela não sabe resolver. Aí ela vai, ela demonstra isso, manifesta isso através do comportamento. Teimosa, entende?
É, e eu vejo que essas crianças que têm problemas de função executiva acabam sofrendo muito na escola, né? Elas sofrem preconceito dos colegas, elas sofrem, às vezes, aquele rótulo do professor, né, de criança difícil, e acabam muitas vezes sendo isoladas pelo grupo. E como que isso afeta, né, principalmente a autoestima delas? Exatamente o que você falou, Vanessa. Os professores começam a taxar essas crianças, os próprios colegas também fazem piadinha, chama de distraído, fala que o coleguinha vive no mundo da lua. E isso impacta a autoestima delas, porque elas começam a não ter confiança em si mesmas mais. Como que elas vão arriscar responder a atividade que o professor pergunta se elas sentem medo dos outros colegas zoarem, falar que é distraída, que não entendeu nada, né? Então, essas crianças, elas passam essa dificuldade que, obviamente, impacta na construção da autoestima. E o ideal seria buscar uma ajuda profissional, né, para identificar o que é só um comportamento normal da idade e o que é uma disfunção, né? Mas a gente percebe que muitas vezes os pais ou têm um certo receio de procurar uma ajuda, né? Ou às vezes não tem condição financeira mesmo de pagar, porque não é barato, né? Esse atendimento. Ele acaba sendo inviável para muitas famílias. O que você orienta as famílias a fazerem se elas estão diante dessa dificuldade, né? O que elas podem fazer? Realmente, Vanessa, nem sempre as famílias têm condições de arcar com os custos de terapia, de psicopedagogia, essas atividades, né? E aí, uma das alternativas é essa família buscar o apoio nos serviços de saúde, né? Existem clínicas, escolas da faculdade que fazem esses atendimentos e vão ajudar essas famílias a lidar com as dificuldades. E também esses pais, eles podem realizar algumas atividades em casa, né? Como, por exemplo, criar uma rotina ali previsível para a criança. Então, colocar uma rotina de estudos, onde todos os dias a criança sabe que naquele horário ela vai sentar e vai se dedicar à atividade dela. E os pais também precisam ter essa rotina para acompanhar os filhos, para acompanhar, para entender se é uma dificuldade, para ver de que forma que eles conseguem ajudar também, né? Usar post-its, né? Post-its são ótimos para ajudar a criança, para ela não, para ter esse lembrete ali visível, né, de forma concreta, para ela olhar, para ela se lembrar o que, que ela tem que fazer. E ensinar regulação emocional para as crianças, né? Então, assim, a regulação emocional envolve também, Vanessa, a corregulação, né? E uma das coisas que a ciência mostra para a gente hoje, Vanessa, que é muito importante, não é só a regulação emocional, mas também a corregulação. Ou seja, um adulto regulado ajudar essa criança, né? Porque às vezes a criança não está conseguindo fazer atividade, aí o adulto vai e perde a paciência com ela, aí a criança vai e começa a chorar e não quer mais fazer atividade. E aí o adulto não é simplesmente ele chegar na criança e falar assim, olha, você tem que fazer, e perder a paciência. Não. O cérebro da criança vai estar atento até o olhar do adulto, né? Então é preciso que esse adulto tenha paciência e converse com essa criança, no sentido de mostrar para ela que está tudo bem essa dificuldade, está tudo bem ela sentir essa raiva, mas que é importante, né? Existe um propósito ali por trás dessa atividade. Então, o adulto também ajudar essa criança na realização da tarefa. Porque a criança aprende muito por observação também, né? Se ela vê o adulto reagindo de forma desproporcional, ela também vai reagir de forma desproporcional, né? Perfeita a sua colocação, Vanessa. Então, assim, um adulto não vai conseguir ajudar uma criança se ele primeiro não se ajudar, se ele não regular essa emoção dele, né? Sim. E a criança, quando o cérebro dela está em estado de alerta, quando o adulto grita com ela, briga, xinga, o cérebro entra em estado de alerta e ela não consegue aprender, né? Porque as emoções de alerta ali estão ativas. Sim.
E assim, pode ser uma impressão, mas parece que comparando com a nossa infância, parece que hoje as crianças enfrentam mais desafios do que a gente. Você acha que isso faz sentido? Faz total sentido, Vanessa, porque na nossa época não tinha ali o uso excessivo de celulares, de telas, né? E as crianças de hoje, elas estão sendo expostas às telas muito cedo. Crianças de 3 anos já estão lá jogando joguinho o dia todo, já sabem mexer no celular, desbloquear a tela, fazer ligação. E aí esse excesso de estímulos prejudica a atenção da criança, né? E aí como que as funções executivas vão ser bem desenvolvidas se esse excesso de tela está prejudicando o cérebro dela? Sim, e numa etapa de formação ali, né? Uma etapa muito importante, que dificilmente a gente reverte isso lá para frente, né? Exatamente. E eu fiquei surpresa quando eu ouvi um cientista falando que as funções executivas são mais importantes para o sucesso futuro de uma criança do que o QI, né? E outra coisa que a gente ouvia muito quando era criança era que o QI era importante, né? Nossa, aquela criança ali é superdotada, vai ser um sucesso. E muitas vezes aquela criança crescia e não virava um sucesso, pelo contrário, enfrentava muitas dificuldades. Né? E aí foi se percebendo que o QI pode ser um problema, né? O QI alto, se não bem Exatamente. administrado. Exatamente. Já as funções executivas, se a gente trabalhar bem elas, você pode ajudar demais essa criança a ter um sucesso acadêmico, profissional, pessoal, né? Exatamente. A gente vê essa hipervalorização da inteligência, né? É o que você falou, sempre foi condicionado ao sucesso na vida adulta, mas não. Estudos atuais mostram que as crianças que possuem um desenvolvimento socioemocional bem desenvolvido têm muito mais sucesso acadêmico do que as crianças que são consideradas muito inteligentes cognitivamente, né? Então, mais uma vez, as funções executivas entram aí para ajudar a criança no controle de impulsos, principalmente. Porque a gente vê uma criança muito inteligente que termina a tarefa em 2 minutos, mas às vezes ela não tem essa inteligência emocional bem desenvolvida para parar, para ler o que ela escreveu, para corrigir um erro, né? Então, é muito importante desenvolver bem as funções executivas, porque são elas que estão ligadas também a esse desenvolvimento socioemocional da criança. Sim, porque às vezes ela tem a inteligência para fazer uma atividade, mas ela não consegue persistir, né? Ela não consegue concentrar e ela não consegue se organizar para usar a inteligência que ela tem, né? Exatamente isso. Érica, e para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, qual que seria, assim, a sua recomendação para os pais, né, que estão tomando conhecimento agora dessas informações, né? O que que você recomenda que os pais façam para ajudar os filhos a desenvolverem as suas funções executivas? Bom, Vanessa, é muito importante os pais terem esse olhar atento da criança, entender, buscar entender o que está por trás do comportamento dela, né? Porque, como a gente mesmo falou, essas crianças são taxadas de distraídas, preguiçosas. Tá, mas espera aí, vamos entender o que está por trás para a gente conseguir criar estratégias que realmente vão ajudar no desenvolvimento dessa criança. Hoje em dia, as redes sociais têm o lado ruim, mas tem um lado positivo também, que tem muita informação gratuita, de qualidade, que esses pais podem estar também consumindo, né, de forma consciente, mas que orientam também no dia a dia, né, porque como eu comecei, né, falando, não é fácil, né, educar filhos atualmente é um grande desafio, e sem apoio, sem informação de qualidade, sem conhecimento, fica mais difícil, né. Exatamente. Então, buscar esse apoio e, principalmente, buscar entender como que a criança funciona é o ponto inicial que vai ajudar essas famílias a lidarem melhor com as crianças. Excelente, Érica. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações.
E eu tenho certeza que vai ser muito útil para muitos pais. Sou eu que agradeço pelo convite, Vanessa. Espero que a gente consiga outras vezes também ter mais conversas assim, com o objetivo Sim. de ajudar as famílias, né? De levar orientações e Exato. informações que seguem a ciência. Para essas Exatamente. famílias sentirem esse apoio, né? E você lembrou muito bem, né? A gente se respaldar na ciência é muito importante, porque tem muito achismo, muitas teorias não comprovadas, muitos experimentos sociais, mas a gente tem que se pautar naquilo que é mais confiável, né? Que são Exatamente. as fundamentações científicas, né? A gente não pode brincar com o futuro e com a educação dos nossos filhos, né? Exatamente. E entender que criar filhos não é uma questão de resolver problemas, são vidas, né? E cada criança funciona de um jeito, cada criança tem o seu próprio ritmo, né? Comparar o seu filho com o filho do outro não vai ajudar, porque o filho do outro é diferente, né? O cérebro dele foi se desenvolvendo de forma diferente. Então, buscar esse apoio aí especializado e individualizado também vai ajudar muito. Muito bom. Érica, com certeza a gente vai fazer outros bate-papos desse, com outros assuntos, né? Porque eu acho que fica gostoso, né? É gostoso a gente conversar Com e ainda certeza. mais usar isso para ajudar outras pessoas, né? Com certeza, Vanessa. Então, tá bom, muito obrigada, Sou eu que um grande agradeço. abraço e Um até a abraço. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.